lá em cima da base e pular bem onde fica os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami bringote? É que eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares e também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os bringotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando.
Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? É tudo descobrir isso tudo do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com tudo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando.
Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 Opa, andares, consegui um Draco Canelone. E eu consegui um Deus. O Marcos Eu? tá mais. Quantas vezes? Quanto você conseguiu? Eu quando eu consegui outra vez. Eu tinha um, né? Aí eu ainda consegui outro, só que o outro, o tempo acabou, né? E eu perdi. Mas eu quase consegui ele, mas eu perdi porque o tempo acabou. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o Deixa eu like. falar uma coisa. Sabe quantos eu tenho? Também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você 2. vai pra base e pular bem onde ficam os Brainrots na Aham. base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns. 2 Deus. Eu consegui usar Sabia que tem como voar no tsunami Tá? Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns. O menino te bateu. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o Aí eu consegui 2 Deus, um de ouro e um normal. ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. E essa daqui nem é a melhor ainda, Alice, a melhor realidade. Qual é a melhor raridade? OG. Tem? Tem. Não sabia não. Tem a raridade OG. Não sabia que existia essa raridade, não. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem Então onde ficam aquela os lá de Brainrots na base ao lado. bronze de Se você ouro, conseguir acertar, lá parabéns, de você tá diamante voando. grandona igual a Sabia que tem Secret. como voar no E essa tsunami aí, Brainrot? né? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Brainrot? Descobrir esse bug do nada, e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Com toda a supervisão, você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots
brinhotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami brinhote? É que descobrir esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares, também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Todo isso feito Tá difícil eu achar coisa boa isso aqui, viu? O meu vem agora 6, 7. Sabia que tem como voar no tsunami brinhote? Ou posso melhorar meu machado. E pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar Ou eu posso melhorar meu machado. do botão de andar devagar. Todo isso Peguei um machado em Guiang já. feito com brinhotes na base ao lado. Se você conseguir acertar, Hã? parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no tsunami Que eu parei de jogar, por isso que eu não peguei eles, com aquele machado. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares. Também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Todo isso feito exatamente. Oh, meu Deus do céu! Se você conseguir acertar, parabéns. Ou vou abrir essa Lucky Block. Sabia que tem como voar no tsunami brinhote? É que descobrir esse bug do nada. E pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso, você vai precisar de uma base de 3 andares. Também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Sei lá, pra cima da base. Ah, tem ninguém vendo. Peguei! Se você conseguir acertar, parabéns. Você tá voando. Hotspot, isso aí. Voar no tsunami brinhote é que Tinha outro cara, ele não vai, mas eu vou atrás de você pra vai precisar de uma pegar. base de 3 É, mas é muito longe. andares. Andar devagar. Ah, mas eu consegui pegar o outro, então também não pegou. Se você conseguir acertar, Eu tô nem aí, eu consegui um monte de coisa boa aqui. Eu tenho um montão de seco que eu peguei, eles peguei até uma Draco Canelone. Eu tenho duas dragas. Pela sua infernidade eu não tenho. É que eu não tenho duas, eu só tenho uma. Eu consegui agora, né? Eu pensei que esse jogo aqui iria ficar despopular, Alicia. Mas jogo aqui já tá no top 3 de melhor jogo. Parece que um montão de pessoas tá jogando esse jogo. Nem eu tava acreditando que eu tava jogando com tanta pessoa assim. Oi, você sabia que se fazer rebuff você perde tudo também, ó? Não, consegui um 6-7 de ouro. Ou um Brinhot com 1000 mutações. Ah, com 3 mutações não vem nada. Eu tô conseguindo nada disso aqui. Que? Mas minha filha lá é mais difícil. Eu já consegui pegar o último lá. Eu tô indo pra trás, eu tô indo quebrando Lucky Block. Ô, meu Lucky Block, boa. Bora abrir. Coisa boa. Deixa eu ver. Oh, não! Jogado? Quê? Olha, isso é um elefante. Elefante de morango. Poder. Ah, não, alguém vai me bater. Eu sei. Ah, o menino. Ah, eu sei mesmo. Olá, Alice Lavaca. Eu quebrei o Lucky Block nem olho. Tem que olhar, né? Se vai que alguém pega. Eu olho aqui, ó. Ah, não, eu peguei um mítico. Será que lá atrás dá mais sorte? Eu já peguei lá atrás, eu acho que lá atrás dá mais sorte. Eu concordo. Lá atrás É, eu tô abrindo aqui de trás, mas não tá resolvendo nada. Tô ficando com azar ainda. Oi, bora ver se vem um Deus aqui dessa vez. Porque parece que Deus ainda, por enquanto, é o que nós pode pegar. aqui atrás, né? Isso aí, você jogar. Não, mano. Dragon Canelone.
ativar o botão de andar devagar. Canelone, Toda supervisão, sei lá, você Dragon vai dar base pela mente, Canelone, ficam treinando essa Dragon base ao lado. Se você Canelone, conseguir acertar, parabéns, Dragon você tá voando. Canelone. Sabia que tem como voar no Tsunami Brainrot? Ah, Descobri esse bug do nada. agora eu tô ferrado, vou perder essa da... Também, cara. Ah não, o Sam vai me matar, eu vou perder essa da Canelone. Sei lá, pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir Eu poderia passar por você, né, o da Canelone, mas já foi embora. Ok, 4h40. É só que você cola, me dá. Eu quero, me dá, eu quero. Menino, você não vai pegar minha Zoxecola, não. Menino, não. Pega, Sam, pode pegar ele, pega. Corre. Perdi já. Todo mundo perdeu. Primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares. Também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Todo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no Tsunami Brainrot? Eu descobri esse bug do nada e pra fazer ele, primeiro você vai ter que deixar o like. Depois disso você vai precisar de uma base de 3 andares. Também vai precisar ativar o botão de andar devagar. Todo isso feito é só você ir lá pra cima da base e pular bem onde ficam os Brainrots na base ao lado. Se você conseguir acertar, parabéns, você tá voando. Sabia que tem como voar no Tsunami Brainrot? Eu descobri esse bug do